pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma quinta-feira no nosso VZCast, nosso podcast semanal aqui do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Minas Gerais. Vocês sabem, aquele espaço que a gente para conversar de coisas bacanas da medicina veterinária, da zootecnia, o que tiver de novidade, o que tiver de coisa bacana e pessoas legais vão estar sentados aqui com a gente para a gente conversar. E hoje a gente tem uma pessoa muito especial, a doutora Bianca está aqui com a gente hoje. A doutora Bianca é psicóloga, é mestre em psicologia e é quase uma veterinária, né? A gente tem que arrumar um termo, psicóloga veterinária, quase uma veterinária honoris causa. Psicovete. Psicovete. E a Bianca, pessoal, é a fundadora da ECOA, uma empresa especializada na saúde mental, na psicologia voltada para a medicina veterinária. Bianca, seja bem-vinda. Prazer você ter aqui conosco, assim. E hoje a gente vai fazer um bate-papo legal. Eu quero primeiro perguntar e pedir para você falar um pouquinho como é que você entrou na medicina veterinária. Depois a gente vai chegar nos projetos, nas coisas todas que a gente tem que conversar. Mas me conta, o que você foi arrumar na veterinária, esse bando de doido, né? A pergunta clássica, né, Bruno? Primeiro, obrigada pelo convite. Para mim é um super prazer estar aqui, ainda mais que o Conselho de Minas eu já considero minha casa. Então, estou me sentindo em casa. A gente está arrumando sua mesinha já, né? Pode arrumar meu cantinho aí, que eu agradeço. E só vou fazer uma correção, a ECO é uma associação. Associação? A empresa é a minha, a empresa Psicóloga Bianca. A ECO é uma associação sem fins lucrativos, né, de saúde mental na medicina veterinária. Legal. Você está corretíssimo, que eu fui uma das fundadoras e estamos aí. Agora, pergunta clássica. Como que eu fui parar nessa área? E eu sempre falo, né, a verdade, a minha história que Não, na verdade, você fez uma pesquisa de mercado, viu? Onde tem mais gente com problema mental. Saúde mental está mais debilitada. Eu vou achar aqui, né? Recém-formada em psicologia, preciso ganhar dinheiro, demais precisa. Se mete com veterinário. Não. Convivendo. Eu falo que eu sou privilegiada, até por isso que muitas pessoas brincam que eu sou quase uma veterinária e falo isso com muito cuidado, é claro, né? Porque não é como se eu tivesse formação alguma na área que eu não tenho. Mas convivendo com muitos médicos veterinários, porque eu era casada com um médico veterinário da área clínica em Curitiba, foi quando eu comecei a observar dos dilemas, dos problemas, já estava na área de pesquisa, na época no mestrado, e pensando já em qual tema que eu ia pesquisar no doutorado, foi quando eu falei, deixa eu ver o que tem sobre isso aqui no Brasil. Eu vi que não tinha nada, então juntei o útil ao agradável da época. Não imaginava, Bruno, eu sempre falo isso, que eu realmente não imaginava que ia chegar a esse ponto de virar uma referência nessa área, de hoje ter que criar uma empresa, porque eu não dou mais conta sozinha. Não imaginava que era tanta demanda assim. Então, esse foi o pontapé. Né? Foi, acho que, o que me fez assim, entrar na área e começar a olhar para a saúde mental de um profissional que, tanto pelos próprios profissionais quanto pelo senso comum, muitas vezes, não vou generalizar, não tem a dimensão do quanto vocês lidam com desafios no dia a dia. Então, acho que isso está vindo à tona nos últimos anos. Eu falo muito, eu vou só fazer uma contextualização, mas que eu acho que é importante. Assim. Eu vou bater um papo geralmente com alunos, ou com recém-formados, ou na entrega de carteiras aqui, da situação do mercado veterinário. Eu enxergo que a gente vive muito numa bolha, especialmente o mercado pet. Né? O mercado dos colegas que trabalham com pequenos animais representa hoje 70% dos colegas. E é interessante que ontem, vendo os dados de Portugal, também é uma distribuição semelhante. Né? Então, é grande área de ocupação, apesar da veterinária não ser só pet. Mas é uma área que eu enxergo como uma bolha. Assim. A gente está vivendo uma bolha muito perigosa. Assim. Porque quando meu pai formou, e meu pai é médico veterinário, ele trabalhava, ele realmente ganhava dinheiro. Ele ganhava dinheiro, ele usava de branco, ele era doutor, mesmo não tendo doutorado. Então, assim, ganhava um presente no final de ano. Então, meu pai chegava no final de ano com caixas de Natal, assim, uísque, cestas. Esse ano ele ganhou, coitado. Assim, deixou uma caixa de panetone da Lindt, esqueceu, ganhou e deixou lá, coitado. Não durou um dia, né? Quando ele voltou, já não tinha. Mas, então, e ele trabalhou, ele formou em 76, na década de 80, de 90, então tem justamente tinha essa questão do respeito. Assim. E hoje em dia, ele realmente ganhava dinheiro, tanto é que ele conseguiu fazer um patrimônio super bacana, trabalhando com cães e gatos. Assim. E o mercado mudou muito, né? Depois desse grande número de colegas entrando, e os custos, né? A gente tem múltiplos fatores, assim. Mas hoje o que nós temos? O cliente reclama que é caro, né? Então, assim, se eu for levar meus gatos, miau ou ameaça, se eu for levar num veterinário para fazer uma cirurgia
e vier uma conta de 5, 6 mil reais, para mim vai ser caro. Né? Então, para o cliente é caro. O colega que trabalha recebe pouco. E o dono da clínica, que a maioria são médicos veterinários e médicas veterinárias, também estão apertados. Então não está bom para o cliente, não está bom para quem está trabalhando e não está bom para o empresário. Então é uma bolha que vai estourar. Né? E aí ela vai estourar, muitas vezes, quando estoura, né? Vai acumulando, você vai misturando vida pessoal com vida profissional e vai estourar justamente na saúde mental. Né? Eu não sei se é a sua percepção, mas a minha percepção é muito essa, assim, olha, está numa bolha e vai piorar antes de melhorar. Vai sim. Eu achei primeiro interessante que você trouxe essas experiências, Bruno, porque a gente, quando eu estava casada, a gente chegava a época de Páscoa e de Natal, a gente às vezes tava assim, nem vamos comprar nada. Porque era um monte de chocolate, de coisa que vinha realmente, que ele ganhava de presente e acumulava lá. Então, eu acho que ainda existe um pouco disso, de alguns profissionais que os clientes têm esse carinho, né, e viram ali, acompanham durante anos, mas está virando mais uma questão de mercado. Né? Tá virando mais um cliente que troca de médico veterinário, tá virando uma coisa muito mais comercial, que é o que aconteceu com a medicina também. Sim. A medicina também teve essa transformação. Né? Então, eu enxergo que esses 3 pontos que você trouxe, esses 3 fatores de cliente, o médico veterinário, a cultura em si, que são afetados e precisam ser repensados, isso tem a ver com essa transformação na profissão. Na minha concepção, a medicina veterinária deu um salto. Ela deu um salto por quê? Porque esse papel do animal de estimação ele mudou nos últimos anos. E foi de uma forma rápida, pelo menos quando a gente estuda a perspectiva da sócio-histórica, que é a gente olhar para a sociedade, tudo aquilo que aconteceu em menos de 10 anos a gente considera que foi rápido. Então, nos últimos 10 anos, o pet, vamos colocar aqui principalmente o cachorro, deixou de ficar no quintal para proteger a casa e tá para ir para a cama, né? Exatamente, e agora é considerado membro da família. Só que toda mudança que acontece de uma forma tão rápida assim, ela precisa de um tempo para ser processada. É o que a gente fala da gente digerir e processar as informações, que o ser humano não está tendo tempo hoje em dia, porque é informação o tempo inteiro. Então está faltando uma adaptação, tanto do médico veterinário quanto dos próprios clientes, de entenderem que essa realidade mudou, que hoje são filhos, e que então significa que a profissão vai precisar de mudanças, que esses clientes precisam de mudanças, que a realidade precisa de mudança. Tem uns cenários interessantes, você falando assim, eu estou aqui pensando. Um é muito isso, né? A veterinária, como você falou, está indo para um lado que a medicina foi, que é cuidar da doença e não do doente. Né? Então está preocupado com a doença. Nossa, peguei um caso super legal e aí eu quero publicar. E às vezes nem lembra o nome do animal, nem do tutor, né? E fica naquela situação que ele vai ser trocado, porque ele não está preocupado com aquela família, ele não está preocupado com aquela situação. E também tem outra situação que é boa, que é muito boa, na verdade. Se a gente olha o número de profissionais hoje, aqui em Minas são ativos em torno de 22 mil. Desses 22 mil, 60%, praticamente 57, 58, 60% aproximadamente são mulheres. E vocês têm esse carinho, né? Tem essa visão né, do cuidado familiar e tudo, mas uma coisa que falta para os homens e para as mulheres, assim, que é como transformar aquilo em tempo, em qualidade de vida, em dinheiro, né? Que vai refletir lá na saúde mental, né? Exato, e aí é que entra os processos de romantização das coisas e de fórmulas milagrosas, Bruno, que a gente tem que tomar muito cuidado, porque aí vem aqueles discursos assim de você precisa de uma rotina de autocuidado, você tá doente porque você não tá praticando atividade física, você não tá dormindo direito, aí você olha para a vida do indivíduo que tem lá, principalmente as mulheres, interessante que você trouxe isso, porque todas as pesquisas de todos os países, e as que a gente tem aqui já do meu doutorado, enfim, as mulheres são as que estão mais doentes. Sem dúvida. E não é porque é a maioria, porque os dados via estatística a gente consegue comprovar e fazer a comparação, que também é por quê? Porque são as que ficam sobrecarregadas. Geralmente são as que mais se preocupam com as demandas de casa, dos filhos. Então você olha para uma pessoa dessa, você fala assim, minha querida, você está adoecendo porque você não faz atividade física. Vai enfiar aonde atividade física na agenda dessa mulher? Até na demografia lá dos dados do professor Felipe Volk, né, avaliando, ele fez uma pergunta muito da direção ali da política das pessoas, dos colegas responderam assim. E aí você percebe um viés muito conservador, que claro vai refletir no machismo, assim, né? Sim. A gente tem uma situação, Bianca, num processo ético nós julgamos,
e que foi uma situação de uma colega mulher, um colega homem, numa fazenda, o colega começou a xingar essa profissional. Xingou e tudo, aí ela entrou com um processo ético, e na defesa dele foi o seguinte, falou assim, olha, não precisava de um processo ético, né, e tudo, e a gente julgou, o colega, claro, né, teve uma falha ética, foi apenada, e aí no final ela pediu a fala, né, e ela falou assim, olha, vocês não sabem o que vocês fizeram por mim hoje. Primeiro, quando a gente foi julgar o processo ético, já tem para outro lado, né, mas vamos voltar daqui a pouquinho. A instrutora foi uma mulher, então olha, era uma situação que envolvia isso, falou assim, então vamos colocar uma instrutora mulher. E aí ela falou, olha, foi ótimo vocês terem colocado uma mulher, eu me senti muito mais à vontade, muito mais acolhida e tudo. E o voto do conselheiro relator foi um voto bem preciso nesse ponto, assim. E ela falou assim, olha, eu larguei a profissão, pedi baixa depois disso porque eu não consegui mais trabalhar, e agora eu estou pensando, depois dessa situação, é muito provável que eu volte, assim. Mas foi isso, assim, a sobrecarga em cima da mulher, ainda mais das médicas veterinárias que estão num meio que acaba sendo muito machista, ela vai refletir no cansaço, né? Vai refletir em tudo. Totalmente. Aí entra o que a gente chama de dilemas éticos e morais. Uhum. E aí a gente conseguiria ficar aqui horas falando só disso, de múltiplos fatores envolvidos. Não, que a gente tem. pode ficar, a gente vai fazendo vários episódios. Né? Nossa, precisamos ir. Mas eu viajei, até esqueci que eu ia te falar, mas vamos para outra coisa aqui também, que é muito polêmico aqui, quando a gente pensa na saúde mental. Muitos colegas, né, justamente por essa visão muito conservadora e tudo, acham que quando uma pessoa tem um problema mental, uma doença mental, é quase que, sei lá, como uma esquizofrenia que vai ter um surto, arrancar a roupa, sair correndo pelado e brigar, ou vai tentar suicídio, uma coisa parecida. O que é, para você, como psicóloga, assim, uma pessoa que, olha, ela está precisando de cuidados porque a saúde mental dela está abalada? O que assim, fala para a pessoa entender, para a pessoa falar assim, olha, eu acho que preciso procurar uma psicóloga, né? Um psiquiatra. Tá, acho que antes de mais nada, Bruno, quando a gente fala assim, preciso procurar um psicólogo, não vou me ater ao psiquiatra, mas ao psicólogo. É você que já me conhece. Tem que nascer e ir para psicólogo. Você já sabe a minha. Exato. Quando as pessoas me perguntam, quem precisa de psicólogo? Eu falo, você é um ser humano? Sou, então você precisa de psicólogo. O que é autoconhecimento? Não é só tratamento. E autoconhecimento gera prevenção. Então, para mim, esse é um dos maiores mindsets que a gente tem que mudar e que vai ajudar muito a cultura. Por quê? Porque a famosa frase, bem de rede social, mas que é verdade, eu faço psicólogo para lidar com faço terapia para lidar com as pessoas que não fazem, é verdade. Muitas vezes alguém que não faz terapia tem grande chance de adoecer outras pessoas. Então, é um efeito em cadeia, é um efeito dominó. Então, a primeira pergunta, preciso de psicólogo? Todos nós precisamos. A diferença é que, às vezes, você pode estar fazendo terapia por questões de autoconhecimento, como eu tenho hoje, a grande maioria dos meus pacientes é autoconhecimento, é análise. E pode fazer porque você já está adoecido, tem um diagnóstico, e, inclusive, de repente, precisa também de um psiquiatra. Que o psiquiatra é o segundo ponto. Né? Tem diagnósticos que eles são tratáveis somente com psicoterapia. E quanto mais cedo você procurar, mais chances tem de você não precisar de medicação. Fazer exercício, né? Em que sentido? Fazer terapia. É importante se exercitar, não ficar sedentário. Para prevenir. Isso. Para prevenir. Perfeito. Exatamente. Sim. E assim como vocês, veterinários, muitas vezes falam dos animais, de que assim, se o tutor tivesse trazido antes, como poderia ter evitado várias coisas, às vezes o animal chega até a adoecer porque o tutor demorou para trazer, é a mesma analogia que a gente usa no nosso contexto. Existem quadros, eles vão evoluindo, e não é de um dia para o outro. Então, às vezes, um transtorno de ansiedade que poderia ter sido solucionado com terapia, chega num ponto de agora precisar de uma medicação. E não que a medicação seja horrível, não estou, né, demonizando a medicação, mas mostrando que se as pessoas conseguissem pedir ajuda antes, a gente poderia evitar muito que as pessoas tomassem medicações. Tá? Agora, com relação a diagnósticos, né, ainda existe uma resistência. Posso só fazer uma parte? Desculpa, você falou do negócio importante, eu não posso deixar passar. No levantamento que a gente fez aqui com a Andressa, né, até numa pesquisa que a gente fez sobre o índice de satisfação no mercado veterinário, os colegas, justamente uma coisa que a gente percebeu, eu vou fazer um apelo para os colegas, assim, não se automediquem, né? Então, assim, que a gente percebeu, assim, que o consumo de tabaco foi pouco, medicina veterinária, eles bebem muito, aquele orgulho, bebe muito, que não é bom, e principalmente, assim, automedicação com medicamentos controlados, né? A gente tem esse poder, né, de fazer essa prescrição, mas é extremamente arriscado, né?
Total, Bruno. E além da bebida alcoólica, o que tem me surpreendido, também fazendo um adendo aqui, é o quanto os jovens estão consumindo energético. Energético virou algo Você quase... pode ver minha geladeira, então não. Gente, por favor, energético é uma das coisas que mais faz mal. Vocês não têm ideia do quanto faz mal. E tá sendo também um mecanismo muito pra quê? Porque tá cansado e não sai desse ciclo nunca. Não, meus alunos têm uma duplinha lá, assim, que eles falam, né? Que é a Ritalina e o Zolpidem. Aí toma Ritalina, vai ficar acordado, aí tá lá, exausto, aí toma o Zolpidem e dorme, assim. É a mesma coisa. Aí, aquele banho de zumbi, assim. A diferença é que ele toma um energético pra ficar acordado, depois toma um remédio. Não, mas eles estão tomando a Ritalina mesmo. Exato, né? Mas sim, eles estão se medicando cada vez mais. Esses dias, eu tava num grupo de jovens, assim, e aí... Eu não sei como que eles chegaram nesse assunto, porque eu peguei no final só que uma virou assim, se alguém precisar de Rivotril, eu tenho na bolsa, eu posso dar. Aí eu olhei, eu falei assim, o quê? Não é assim que funciona, né? Porque chegou nesse ponto. Sim, sim. Mas isso é o quê? Porque não estão fazendo tratamento e acompanhamento direito. E isso prejudica o nosso trabalho, Bruno, porque a psicologia, o psicólogo e o psiquiatra, a gente já não tem uma fama legal. Então, como é que quebra esse preconceito, né? Porque eu vou lá, eles vão me achar de doido, que eu tô indo na psicóloga, Como é que quebra esse preconceito? Como é que você Primeiro faz? com conscientização e informação, porque eu acho que nas classes sociais mais altas isso já está acontecendo. Inclusive em alguns lugares a psicoterapia ela virou até uma questão de status, porque psicoterapia é algo que é caro, é elitista. Eu não vou mentir, é algo elitista que a gente também precisa mudar a nível cultural e nacional. Então, ou tem o grupinho que fala, eu faço terapia, e isso virou um status, sabe? Meu analista, nesse sentido. Ou tem as pessoas que ainda têm essa resistência. Eu acho que a gente precisa quebrar muitas paradigmas errôneos que tem em torno da psicologia e da psiquiatria. Vou te dar um exemplo clássico. Eu fui num psicólogo, comecei a fazer terapia e eu não gostei. E isso pode acontecer. E aí, geralmente, as pessoas falam assim, eu falei que terapia não resolvia nada. Aí, fui lá, não gostei, pronto, deixa pra lá. Quando, na verdade, não entendem que tem um profissional ali que é uma pessoa. Pode não ter acontecido uma identificação com esse profissional. Não é que a terapia não é algo legal. É que você não se identificou com esse psicólogo. Mas sabe o que eu acho que acontece? Aí é até bom também para você explicar pra gente. Porque tem várias abordagens, né? E a gente não sabe, mas tem lá a psicoterapia, tem os behavioristas, você tem de tudo, né? E às vezes porque às vezes eu fiz uma terapia, aquele que é psicoterapia, então um lacaniano, assim, né? Que ele fica calado te olhando. O corte lacaniano. Que fica te olhando, você fica calado, fica parado, fica 2 horas ali na frente da pessoa. Mas a minha terapeuta, a gente interage muito, que para mim foi muito bom, né? Então, você podia falar um pouquinho como é que é cada um, porque às vezes a pessoa vai em um só porque é psicólogo, e às vezes é uma abordagem que não vai se identificar. Às vezes não é nem o colega que não identifica, assim. Exatamente. Bom, os 2 primeiros pontos para a gente poder diferenciar. Psicoterapia e análise, tá? Psicoterapia é sempre com psicólogo, por isso que tem o psi na frente, então tem que ter a formação de psicólogo. E psicoterapia, geralmente as pessoas procuram para tratar algo que seja mais pontual. Então, eu tenho medo de dirigir, eu tenho medo de andar de avião, né? Eu quero tratar um burnout, eu quero olhar para algo mais específico que eu já tenho uma ideia. A gente vai mais para a psicoterapia. Já a análise, ela vem mais da via do autoconhecimento. Então, algumas abordagens como a psicanálise, a psicologia analítica, lacaniana, a gente vai mais para a análise, que você vai ali para você se autoconhecer. A gente trabalha a sua infância, traumas, não tem um tempo para acabar. Não tem aquela linearidade, então eu tenho que ficar falando só de trabalho, não, a gente fala de tudo. Então, aí isso é um processo mais de análise. E pode acontecer as duas concomitantemente, tá? Também. Estamos tratando algo e junto disso estamos fazendo análise. Então, esse é o primeiro ponto que é importante de diferir. Que já aconteceu. Por exemplo, eu trabalho mais com análise. Já teve pacientes que vieram até mim buscando psicoterapia. E aí, o que eu fiz? Eu encaminhei. Falei, não é isso que eu trabalho muito, eu trabalho mais na vertente de análise, tá? Agora as abordagens, que a gente tem inúmeras, pelo menos umas 10. Isso é interessante, porque às vezes vai achar que é uma coisa e chega lá é uma coisa que ele não se identifica, nem entende, de verdade, que a gente tem de bicho de... Exatamente. Nós tivemos vários autores no decorrer da história.
né, da psicologia. Então, a gente tem o famoso Freud, que muitas pessoas conhecem, o Skinner, a gente tem o Jung, que é da minha abordagem. A gente tem vários aí. Skinner é comportamental, né? É comportamental, é Né? a famosa caixinha de rato. Caixinha de rato, né? Na minha época era caixinha de rato, claro que bom que hoje não é mais, né? Maus tratos, mas era. E a gente, então esses teóricos, eles foram desenvolvendo essas abordagens, só que depois disso foram vindo outros psicólogos e foram modificando algumas abordagens. Então a gente tem os que são mais atuais. Vou dar o exemplo da minha. A minha é psicologia analítica, que veio de Jung. Então a gente tem Jung, que é o clássico que a gente fala, e a gente tem os pós-jungianos, que são os que vieram depois e foram modificando algumas coisas. O que muda para o paciente? A parte técnica, a parte teórica, ele não precisa saber nada. O que muda é o formato do atendimento. Então, nesse que você foi de Lacan, e às vezes algumas pessoas da área de Freud, da psicanálise também atende assim, é muito baseado na escuta. Então, o paciente, ele fala e ele se escuta. E o psicólogo quase que não fala quase que nada. E às vezes faz um corte, a gente chama de corte lacaniano. Você tá com 20 minutos de sessão, você falou uma coisa que é muito importante, eu olho para você e falo assim, agora você vai embora com isso aí. Até e semana pensa, que vem. até semana que vem. Já aconteceu comigo. Isso é o corte lacaniano. A minha, que é psicologia analítica, é essa troca, como a que você tem hoje. A gente conversa. Claro que o paciente é sempre o que fala mais, mas eu questiono, eu pergunto, a gente interage. Tem o famoso divã, não sei se você já deitou no divã, que tem na psicanálise, aquele sofá. Já, no lacaniano, no divã, você dava umas cochiladas lá, e tudo, que ele ficava lá nada, ele não falava nada, a gente cochilava. Exatamente, já na psicologia analítica não. Não, na psicologia é o sofá e a caixinha de lenço. De frente um pro outro, exato. E a caixinha de lenço ali do lado. Sempre a caixinha de lenço. Putz, vocês são foda, pior que cebola pra fazer a gente chorar, assim. Isso é verdade. E com a evolução atual, que, por exemplo, a maioria das pessoas estão no online, é um online, que até isso agora, então, é diferente. Funciona bem o online? Bruno, se você me perguntar assim, é o mesmo nível de qualidade? Particularmente, eu não acho. Eu acho que nada substitui presencial. E aí eu não tô falando só de terapia, eu tô falando de aula, eu tô falando dessa troca de interação, de tudo. Mas a verdade é que isso possibilitou muitas pessoas que antes não tinham como fazer terapia de fazer. Te dar um exemplo. Eu tenho um paciente que ele é comissário de bordo. Ele não tem dia fixo. Cada dia ele tá numa escala diferente, horário diferente. Como é que um paciente desse vai fazer terapia presencial? Mas é o ambiente, né? Eu tô falando de uma experiência, assim, né? Aquele ambiente que é construído ali, ele favorece muito até você realmente aprofundar no seu conhecimento, no seu autoconhecimento. Assim, né? Sim, e o objetivo é esse, porque a gente fala assim, nesse mundo caótico, quem que hoje em dia está tendo um lugar e um espaço para si? Então, o consultório, inclusive, ele tem que ser pensado nisso. Até a decoração do consultório, as cores, é que claro que fala do perfil desse psicólogo, mas a ideia é que se torne um lugar de aconchego, que geralmente a maioria das pessoas não tem esse lugar lá fora, em lugar algum, em local algum. Então, você chegar ali e você sentir que você pertence, que ali você pode respirar e ser quem você é. Que a gente teve que adaptar isso hoje a uma sala do Zoom. Que não é a mesma coisa, mas... É interessante. Tenho visto muitos colegas, assim, muitas pessoas, assim, às vezes eu tô falando, não, tô na terapia agora, isso aqui a gente não via realmente, né? Outro dia eu cheguei no estacionamento, bati a colega, você tava lá, né, e tava o cara aos prantos, né? Nossa, não, tô na terapia. Então... Volta, assim, mas é legal, que realmente aumentou muito esse leque, assim. Me fala, mas fala da abordagem, desculpa. Você acabou as abordagens? Essa diferenciação de cada abordagem vai impactar no formato de atendimento. E não existe um certo e errado. É questão de perfis. Pensa, nós somos bilhares de seres humanos. Se existir só uma abordagem para atender todo mundo, não faz sentido. Então, acho que para trazer de uma forma objetiva, para falar para os veterinários se você foi e você não se adequou, não é que é a psicoterapia ou a análise que é algo ruim, é que aquela abordagem não é a qual você se identifica. Procura outro. Igual você trouxe o seu exemplo. Você não se identificou com só você falar. Você prefere que tenha interação. Sim. Então você busca uma que tenha interação. Só para não desistirem já de cara. Ainda mais aqueles que são resistentes. E geralmente acontece com quem é resistente, já percebeu? Tá doido para arrumar uma justificativa para você. Não vou fazer, tá vendo? Não era isso que eu queria. Exato. Aí vai lá, tem uma experiência ruim, aí chega e fala, não falei que psicólogo é ruim? Isso realmente acontece. Mas, Bianca, me fala o seguinte. E aí, no seu conhecimento aí da medicina veterinária, quais são na nossa rotina, assim, gatilhos que vão levar esse problema de saúde mental e tudo? E até antes, né? A gente acabou que mudou de assunto, né? Tirando aquele pessoa que
deveria, assim, o que que você vê que você fala, pessoal, agora você tem que ir no psicólogo. Primeiro me responde essa, depois a gente vai para outra, assim. Assim, agora é o momento, mesmo que eu não acredite, assim, olha, agora eu tenho que ir antes que chegue numa situação de ideação suicida ou de qualquer outra coisa, assim. O que que você fala assim, olha, ó, fulano, vai procurar um psicólogo. Um dia eu cheguei para um colega e falei, eu só converso com você se você procurar um psicólogo. E aí ele depois me ligou super feliz, fui, falei, pô, graças a Deus. Agora vamos conversar. Que uma pessoa que ouviu, que É, bom. não, o meu é ameaça de morte. Assim, se você não for, eu nunca mais converso com você, se você é meu afilhado, você vai ver comigo. Aí ele foi. Entendi. Vou me abster de comentar qualquer coisa sobre essa parte, Bruno. Não, é Skinner, você dá o choque. Não façam isso. Bom, mas a gente tem que medir muito o desconforto. Uhum. Porque a gente viver com algumas emoções que elas são desconfortáveis até certo ponto, isso é a vida. A gente não pode criar uma idealização também que o saudável é a gente viver feliz. Isso não existe. A gente estar bem todos os dias, a gente não sentir tristeza, não sentir raiva, como se fosse possível alcançar isso. Não. O que vai te deixar assim é se você viver dopado de medicação, que isso não é saudável, não é o nosso objetivo. Então, geralmente, o que eu avalio, por exemplo, quando eu estou com um paciente no consultório para saber se ele já está doente ou não? É a frequência com que ele está vivenciando esses desconfortos, essas emoções, principalmente tristeza, raiva, desânimo, né, desmotivação, enfim, na vida dele. Porque uma coisa é eu ter alguns dias pontuais ou situações pontuais assim que a gente vai ter e tem que ter. Outra coisa é se eu chegar para você e falar assim, Bruno, numa escala ali de 7 dias da semana, né? Quantos desses dias você se sente predominante bem? Você fala assim, Bianca, acho que 1, 2. A maioria do restante eu tô me arrastando. Você usa esses testes? Assim? Eu acho que assim, eu faço esse tipo de pergunta para os pacientes. Eu tô me sentindo psicólogo, gente. Eu faço esse tipo de pergunta. Mas aqueles testes que tem vários. De avaliação? De avaliação, de perfil, de tudo, assim. No consultório é mais difícil a gente utilizar. Eu utilizo muito eles na área da pesquisa. Semana retrasada mesmo eu apliquei 3 escalas no grupo de resgate para a gente descobrir e chegar ali em alguns resultados, porque a gente vai publicar os resultados disso. Então, na área de pesquisa eu utilizo mais. No consultório, às vezes eu faço essas perguntas, mas também tem uma junção de uma observação do restante, do discurso dessa pessoa, da rotina dessa pessoa, da história de vida dessa pessoa. Tem um livro que se chama O que Aconteceu com Você. É um livro fantástico, eu recomendo a leitura. E o nome dele já é bom porque ele fala assim: nós somos um resultado de tudo aquilo que aconteceu com a gente. Então, se você está conversando com alguém que te fala que não está bem, a primeira pergunta que a gente tem que fazer é o que aconteceu com você? Então, eu tenho que fazer uma investigação de toda essa história. Tá vendo? Por isso precisa do lenço, né? Vai procurar lá, né? Bom. E aí, Guilherme, tem uma coisa assim, né? Vocês me deixam aqui, eu fico pensando nessas coisas. Esses testes de internet, isso ajuda de algum jeito? Pelo menos para ele vai alertar, assim, nada, assim. Se entra lá, faça teste disso, teste de depressão, teste de TDAH, teste de burnout, né? Não, por favor, não confundam teste de internet com escalas que são validadas pelo Conselho de Psicologia e Psiquiatria. E essas escalas você não vai encontrar na internet, porque são instrumentos que a gente compra para poder aplicar, que a gente tem que ter autorização. Então, esses testes, revista Capricho, que eu não sei se existe mais, mas era da minha época, né? Não. Até porque na área da psicologia é muito comum as pessoas se identificarem com tudo. Eu começo a dar uma palestra ali sobre depressão, burnout, enfim, muitas vezes as pessoas olham para mim e falam, meu Deus, você me descreveu inteira. Você está arrumando doença para os outros. Exatamente. Eu falo, gente, calma, porque é muito fácil a gente generalizar as coisas. Inclusive, mesmo quando eu aplico uma escala dessa, eu não utilizo somente o resultado da escala como um padrão para que eu conclua que aquele paciente está com algum diagnóstico. Eu junto isso a mais a minha observação, mais a história de vida, entende? Senão a gente vai reduzir uma pessoa a um resultado de uma escala. Não, você é igual em veterinário, você vai e preenche o negócio e, ó, seu cachorro tem isso, né? Exato. A gente fala que é uma ferramenta que contribui. Então, a gente faz uma junção de ferramentas para chegar num diagnóstico. O Bianca, né, esse bate-papo não surgiu do seguinte, é que estava falando da bolha, da questão toda dos colegas e tudo, mas a gente
aqui no Conselho, tenho preocupado com isso desde 2018, que é essa questão do burnout. Assim. Uma situação que acontece muito, a gente recebe e-mail, carta, colegas, e contando histórias diversas e situações que você aquela que sabe, você vontade de você pegar no colo a pessoa e falar assim, eu vou cuidar de você. Assim. Isso a gente recebe muitas situações que realmente se entristecem. Assim. Tem cartinhas que chegam para a gente que putz, são terríveis. E aí, em cima disso, e justamente observando esse adoecimento da categoria, mesmo o Conselho sendo um órgão de fiscalização, a gente tem que fazer alguma coisa. Né? Tem que fazer uma coisa. A gente não tinha acertado ainda assim, o que fazer. Né? Primeiro, porque tem uma questão legal, que o TCU fala assim, você é fiscalização, você tem que fiscalizar, você pode gastar com fiscal e com tudo. Aí a gente consegue, já que é uma questão laboral, a gente consegue justificar o pagamento disso. Mas e aí, o que fazer? Então, qual ferramenta utilizar? A gente já conversou com colegas que apresentaram propostas de fazer justamente diagnóstico, aplicando testes e acompanhando um grupo, e depois aplicando alguns tipos de terapia, até terapia breve, outros de psicoterapia, de inúmeras situações. Mas, quando eu te conheci, justamente um ano atrás, no Spolvet do ano passado, e aí você fez a abertura e você deu aparece logo depois, e aí a gente conversando, você chegou e falou, não, a Bianca tem um negócio que é interessante para a gente. E aí quando você apresentou, foi das propostas que a gente entendeu das mais robustas, assim. Né? Então, antes da gente ir para aquelas outras perguntas que eu te fiz, como é que são os gatilhos e tudo, assim, qual que é o planejamento, né, que, pensando, assim, olha, eu vou te dar carta branca, você vai fazer o que você quiser aqui no conselho para cuidar dos colegas, assim. O que seria bacana de fazer, assim? Tá, eu acho que antes de mais nada, até é bom a gente aproveitar a oportunidade, Bruno, que estava nesse projeto de saúde mental aí, para a gente deixar bem claro para todo mundo que não existe a possibilidade de a gente resolver a vida das pessoas. Por quê? Porque quando a gente fala principalmente de diagnóstico, de colegas que estão aí adoecidos, isso é sempre multifatorial e a medicina veterinária pode ser um desses fatores, como pode não ser. Uhum. Então, a gente vai conseguir chegar na parte que envolve a profissão para ajudar a acolher, para ajudar a conscientizar esses colegas, mas se de repente os fatores que eles enfrentam de estresse, de problemas, tem mais a ver com dentro de casa, com traumas, enfim, psicoterapia. Né? Por quê? Porque eu já escutei pessoas já romantizando, idealizando que com um projeto desse vai resolver tudo. Não vai resolver tudo. Não é assim que funciona. Mas com certeza vai ajudar, acho que principalmente as pessoas entenderem, os veterinários entenderem a importância desse assunto. E mais ainda, se sentirem validados. Porque hoje muitos sofrem em silêncio. Sim. Por vergonha de falar sobre, por achar que só ele está passando por aquela situação, que só ele tem aquele sofrimento. Então, na minha concepção, e eu sei que eu sou suspeita para falar, mas eu acho que vocês estão trazendo um espaço de visibilidade do assunto e de abertura. Sabe que a gente estava falando do espaço do consultório do psicólogo? Sim. Como se fosse esse espaço no sentido coletivo. A gente está tentando criar um espaço assim, onde as pessoas possam entrar, se sentir à vontade para se expor e expor as suas vulnerabilidades, sem o julgamento e sem a crítica que geralmente recebem lá fora. Então, as nossos pilares, né, de ações aí do nosso projeto foi pensado em que a gente consiga contemplar vários contextos que o médico veterinário atua, que não, apesar da clínica ser a maioria, mas não é somente, né? Conseguir também contemplar, acho que faixas etárias diferentes, porque quando a gente fala do ambiente de universidade, a gente está falando mais de jovens, de residência geralmente também, quando a gente está falando de outros ambientes, às vezes de classes, de idades mais velhas, enfim. E aí a gente pensar em como a gente conseguir trazer ações mais concretas e duradouras realmente. Bruno, você sabe que toda vez que a gente conversa sobre isso, eu trago essa mesma frase, porque para mim esse é o pilar principal. E sabe que isso tem a ver com o nosso DNA aqui do Conselho? Que tem coisas que eu realmente acredito. O ESG é um negócio que eu acredito muito. Assim, né? Então a gente tem a parte de governança extremamente rigorosa, né? Que a gente tem o TCU no nosso calcanhar, a parte ambiental também, e a parte social é uma parte que a gente precisa incrementar mais. A gente trabalha com comunidades, povos originários e tudo, mas para a nossa sociedade, para a nossa comunidade médica veterinária, mesmo que o problema não seja da medicina veterinária, mas ele está aqui com a gente precisa abraçar esse colega. Eu vou abraçar esse colega, sim, porque ele vai se sentir mais acolhido. Grande parte do tempo ele vai estar na medicina veterinária
mesmo que não seja, pode ser o problema familiar, e aí eu acho que é o bacana da gente, das propostas que você apresentou, vão ter saídas que a gente vai conseguir acolher esse colega aqui, ou essa colega, para ela poder ficar mais confortável. E a ideia é assim, olha, o conselho me ajudou, né? Porque eu acredito que a gente possa fazer isso. Sim, Eu só não sabia como fazer. Agora a gente está olhando para um caminho interessante. sim, eu acho que a palavra que a gente pode colocar, uma das principais do nosso projeto, Bruno, é direcionamento. Por quê? Porque tem muitas pessoas que, inclusive, elas não sabem nem como procurar um psicólogo, como você acabou de perguntar, quando procurar um psicólogo, né, se eu estou bem ou não. Então, a gente não pode pegar essa pessoa e colocar ela na terapia e nem o conselho pagar a terapia para ela, como a gente já conversou. Mas a gente pode, sim, falar para ela, para esses veterinários, direcionamentos. Onde procurar, como procurar, o que é saúde mental, né? Quais são os principais sintomas, será que eu me identifico com algum ou não? E aí, nessas ações que a gente vai trazer, que vão ser muito coletivas e muito em grupo, eu acho que também vai ajudar na sensação de pertencimento. Diante da experiência que eu tenho aí desses anos na veterinária, o que eu mais gosto quando eu tô com grupos, seja em sala de aula, ou seja de descompressão, enfim, é porque eu acho que não teve uma vez, Bruno, que eles não falaram assim: que bom ter um espaço para poder falar sobre esses assuntos que a gente não tem espaço fora daqui. A gente não pode falar sobre as nossas dores e vulnerabilidades enquanto a gente está lá atendendo, enquanto a gente está na sala de aula, enquanto a gente está com outros profissionais. Geralmente é até um engolir e segue que tem outro paciente esperando para ser Sim, atendido nem lá pé, fora. né? Nem pé. Então é um espaço de acolhimento, né? E duradouro. Vamos trazer ações que sejam realmente treinamentos, são cursos de aprofundamento, são imersões. Fez um, vai poder fazer outro, não é, né, uma opção só. Que a proposta que você apresentou, dá uma resumida pessoal, né? Primeiro, essa parte de conteúdo, né? De conteúdo aqui, desse bate-papo nosso, conteúdo de postagens e tudo, para realmente direcionar conteúdos sem fake news, né? Porque a gente vê isso, aprendi isso muito com você. Tem a questão dos cursos. O norte do curso, né? O cerne do curso é o que? É um autoconhecimento mesmo dos colegas? O que é? Ou ele entender, se olha, o que é um problema de saúde mental. Fala um pouquinho do curso, assim. Tá, eu acho que com esse projeto, Bruno, a gente conseguiu contemplar uma parte técnica, que é pensando em treinamento. Então, assim, aquele preparo técnico que os profissionais deveriam receber na graduação para lidar com uma situação de comunicação de más notícias, de realização de eutanásia, de processo de luto, enfim, o curso de saúde mental, que é uma das nossas ações, ele vai contemplar muito isso. Então, é focado mais no treinamento. Só que quando a gente fala de temas de saúde mental, por mais que venha por um viés técnico, é meio que impossível que isso acabe não entrando também num viés de autoconhecimento. Sim. Porque a gente fala sobre emoções, a gente fala sobre experiências. Então, eu estou dando uma aula sobre o que é o processo de luto e tem um monte de gente, dos alunos, que está se identificando com isso. Já pensa nas experiências que passaram de vida, como que lidam com o processo de luto. Então, na área da psicologia, é impossível a gente não acabar contemplando as duas coisas. Já no grupo de descompressão, que é um outro grupo que a gente vai fazer, esse já é focado mais em olhar para si. Porque daí não vai ter a parte técnica, não vão ter aulas. Vai ser um acolhimento das experiências e das emoções que estão Você sentindo. explicou, deu um exemplo que todo mundo conhece, né? Que todo mundo já ouviu falar, né? Que é o AA, né? O Alcoólicos Anônimos, né? As pessoas que vão ali contar. Tem muita coisa de filme americano, né? Tem. Você entra lá assim, vamos conta a sua experiência, né? E aí conta, aí Exato. funciona muito, muito legal, né? Funciona, porque é um espaço para você verbalizar, para você escutar, para dar essa sensação norteadora de identificação. Eu não estou sozinha, agora eu faço parte de um grupo. Muitas vezes é interessante que o próprio grupo, eles criam um contato. Então, fica independente desses encontros. O grupo acabou, né? A gente vai fazer 3, 4 meses de encontros, mas às vezes algumas pessoas ali, elas seguem em contato. Um grupo de apoio contínuo e às vezes um grupo de amizade. Exatamente. Né? Bem, você sabe que isso pode ser muito legal para uma coisa que a gente sempre ouve falar na medicina veterinária, que é a falta de ética de colegas. Isso pode ser um negócio muito legal. Eu não tinha pensado nisso ainda, mas isso pode criar esses vínculos de proximidade, né, e criar essas costuras, aquele negócio mente coxa de retalho mesmo, para poder deixar o colega muito próximo, né? Isso é muito legal. Isso é legal. Rede de apoio. Rede de apoio é um dos principais fatores de proteção com relação à maioria das doenças que existem. E também de fortalecer esse vínculo, né, profissional aqui. Isso para a gente pode ser uma saída legal.
precisa ser ressignificado. Quando eu entrei na veterinária, não sei se eu já te contei essa história, Bruno, talvez sim, mas que me marcou muito. Porque logo eu comecei a trabalhar na veterinária, e aí com essas histórias, né, que a gente conhece bem de associações, conselhos, enfim, que às vezes não se dão muito, etc. Eu comecei a trabalhar e tiveram uns 4 veterinários, que em determinado momento chegou para mim e falou assim, Bianca, de que lado que você tá? Eu falei, como assim de que lado? Não, porque você não pode ficar em cima do muro, você vai ter que escolher um lado. Eu olhei, eu lembro que aquilo me marcou muito. Primeiro porque na psicologia a gente não vive muito isso, não tem isso de lado. Por mais que às vezes tenha umas questões de abordagens, a minha abordagem é a sua, mas não tem essa competição assim. E eu lembro que me marcou porque eu olhei eu falei assim, eu tô do lado do veterinário. É esse o lado que eu tô trabalhando com a saúde mental desse profissional. Então, para mim, isso é um reflexo da veterinária, sabe? Assim, de uma competição, de muitas vezes uma falta de apoio mútuo. Não vou generalizar, mas que eu acho que precisa ser muito repensado. Um dos programas, então a gente tem essa questão de produção de conteúdos, o curso, que esses temas são fundamentais. Depois eu quero explorar um pouquinho mais esses temas. A rede de contato, né, o grupo de descompressão e o treinamento de líderes, né? E hoje, assim, esse eu vou te falar que vai ser talvez o nosso maior desafio dentro desse projeto, porque a gente tem essa questão dessa concorrência, da cobrança de performance, né? De trabalhar muito, né? Assim, enquanto os outros estão dormindo, você está trabalhando, né? Ontem eu escutei isso. Não, eu escutei isso ontem, lembrei de você na hora. Você até. Eu vou mandar a Bianca para esse cara aqui, que ele foi dar 5 dicas, mas assim. Mas essa fala é uma coisa que não adianta, né? No mundo empresarial isso acontece, mas por outro lado isso vai desgastar o colega, né? E chegar, eu me lembro muito, eu dou aula lá no UniBH, no Anima, né? E lá era uma questão de muito orgulho de ter lá o prêmio de melhores empresas para trabalhar, né? Então tinha uma premiação daquilo em outros tempos, né? Hoje a gente percebe uma mudança da estratégia da empresa e tudo, que isso às vezes não parece tão importante, mas era muito bacana, né? Então quando você tinha essa questão da atenção com o profissional, junto com, claro, com o faturamento da empresa, mas eu acho que esse talvez seja um dos pontos mais desafiadores para a gente. Sim, quando a gente vai para uma área que se chama mercado de trabalho, que é uma área paralela que a gente estuda tanto na perspectiva da psicologia quanto da sócio-histórica, as pesquisas que estão saindo, Bruno, estão falando que o futuro do mercado de trabalho, é claro que o tempo que isso vai acontecer vai muito de acordo com cada país, né? Existem países que eles já estão mais à frente e outros não. Então, o Brasil, eu acho que isso vai demorar um pouquinho mais. Mas que futuramente, cada vez mais, os colaboradores vão escolher onde eles querem trabalhar. E não mais as empresas que vão escolher. Porque o que a gente tem hoje é a empresa, você faz um processo seletivo, você fica ali rezando para você ser escolhido. Mas perceba nas entrelinhas, de uma forma muito sutil, mas já tem começado ainda, principalmente na Europa, que se eu sou um profissional com um currículo técnico muito bom, eu faço com que essa empresa me convença do por que é bom eu trabalhar para você. E o aspecto financeiro, ele não está sendo mais o suficiente. Porque antes ele era, né? Olha só, você vai recusar esse salário que você vai ganhar? Não está mais sendo o suficiente. Está envolvendo a qualidade desse trabalho, se vai ser investido no meu desenvolvimento, se vai ter outras coisas ali que, de repente, de aprendizagens. Por quê? O que motiva quando a gente está no trabalho? Não é só. Da mesma forma, quando você está descontente, muitas vezes não é pelo salário. Um eixo também, mas... Mas a maioria das vezes não. A maioria das vezes o que vai te deixar descontente com o trabalho são as coisas que vão acontecer ali. O salário é o menos importante, assim, né? Mas eu acho que vai ser um dos grandes desafios. E o outro ponto é justamente buscar parcerias, né, com psicólogas e psicólogos para poder os colegas seguirem o caminho deles ali, né? Serem direcionados para terapia quando necessário, sim. Tem também a parte das universidades, da gente trabalhar com os professores. Nossa, Bianca, esse é um ponto importante, né? Que a gente ontem também conversou na plenária, eu já tinha conversado com você, que quando a gente está na sala de aula ali, você está ali convivendo muito tempo com os alunos, você consegue perceber algumas situações que você não sabe o que fazer, né? Eu já peguei situações de automutilação, né? De falar mesmo, olha, aconteceu isso.
Eu tenho uma situação que eu fiz muito interessante, não sei se é interessante, com certeza vai puxar minha orelha, assim, mas geralmente quando minha aula cai no Dia Internacional da Mulher, a gente vai fazer um bate-papo, assim, coloca a gente para conversar, e coloca algumas situações que são desafiadoras, situações de assédio, e conversa, e aí, pessoal, vocês mulheres, assim, fala um pouquinho o que já aconteceu, situações que vocês já passaram e tudo, né? Então surge algumas assuntos, mas surgem às vezes assim, olha, né, já aconteceu isso. Eu falei, não, gente, eu falei, o que eu faço agora com essa informação, né? Aconteceu isso aqui, olha, não consigo entrar na sala porque tem lá fulano e tudo. Então, a gente não está preparado, o professor não está preparado para essas situações. Está preparado para quando chega uma situação que a gente percebe uma automutilação, quando é uma situação de, sei lá, de um assédio, né? Isso é uma situação que a gente precisa preparar os professores. Eles são os grandes, eles estão na ponta, né? Eles estão ali realmente vendo um grande número de colegas, são amplificadores disso, né? Totalmente, Bruno. E mesmo quando a gente fala da universidade, ou se a gente for falar do ambiente escolar de crianças e adolescentes, se você conversar com psicólogos que atuam nessa área, a segunda realidade em que a gente mais observa depois da casa do indivíduo é o ambiente escolar, porque é onde a gente mais consegue observar comportamentos, como você trouxe, às vezes até observar o estado de ânimo, de humor da Sim, às pessoa. vezes muito isso está de ânimo. Você vê a pessoa que está borocochô, assim, Sim, né? reflete nas notas também, o clássico, às vezes aquele aluno que você via que estava mais motivado, estava mais empolgado, consequentemente, às vezes tirando notas melhores, tem um caimento absurdo, isso tem muito a ver com o aspecto emocional. Só que se a gente não prepara esses professores para conseguir observar isso, ou geralmente até observam, mas não sabem o que fazer diante disso, o que vai acontecer? A gente precisa das duas coisas, começar a observar e ver o Qual que que fazer, né? E o que faço? fazer. Sim, esse alinhamento. Por isso, a gente estava conversando ontem, né? E eu falei para você assim, geralmente as pessoas chegam para mim e falam assim, Bianca, você tem que pensar em programas para os alunos. E eu sempre falo, concordo, mas eu primeiro preciso trabalhar os professores, para depois pensar nos alunos. A mesma coisa na questão de residência, que a gente conversou também. Não, residência é Né? aquela maquininha de fazer confusão na Ó, cabeça. ó, eu fiquei De fazer confusão na cabeça. palavra. Ah, não, mas na câmera assim, eu me policiei. Você já falou que ia puxar minha orelha, então tem que tomar cuidado. Já está acostumado. Não, mas, ó, a gente está ali chegando no nosso tempo, fazer igual o Lacan, né? Semana que vem a gente volta. Fiquem com isso. E com isso vai pensando nisso. Isso. Mas para a gente até estimular, que a gente vai conversar mais sobre isso, os colegas, justamente desse projeto de saúde mental, quais são, aí vou voltando àquela pergunta, assim, que gatilhos que você percebe na clínica, que são aqueles pontos que vão desafiar ao máximo os colegas, né? Você falou aí da eutanásia, da comunicação de notícias ruins, né? Que mais, assim, que você percebe, assim, fala assim, olha, no curso eu vou te ajudar a entender e você buscar saídas para isso, assim. Tá, perfeito. Antes de te responder, Bruno, acho que só vou fazer uma explicação que eu acho importante, tá? O que a gente chama é de fatores de risco. Quais são os fatores de risco para os médicos veterinários, para a saúde mental do médico veterinário? Inclusive, esse foi o nome da minha tese, fatores de risco para a saúde mental de médicos veterinários clínicos. A gente precisa observar e identificar quais são os fatores de risco, que consequentemente são os que podem contribuir para esses profissionais adoecerem, e quais são os fatores de proteção, que são aqueles que vão ajudar para que previnam que esses profissionais venham a adoecer. Tá? As minhas respostas aqui, acho que é importante deixar claro que não sou eu que trouxe, são as respostas que os veterinários trouxeram a partir das minhas pesquisas. Para mim é importante deixar isso claro, porque você sabe que eu tenho um senso muito crítico como pesquisadora, de falar assim, a gente tem que comprovar as coisas, não saiam tirando coisa da cabeça e falando aí. É um dos nossos objetivos com o projeto também. Sim, a gente A tem a primeira pesquisa. etapa, que é a pesquisa. Exatamente. O que mais Peraí, aconteceu? só desculpa. Claro. Pessoal, a gente vai disparar uma pesquisa para todo mundo, por favor, respondam. Justamente é a base do nosso trabalho. Exato, imagina. E que inclusive não vai ser uma, a gente tem a ideia de fazer várias para entender nos contextos. Mas o que mais apareceu? Em primeiro lugar, olha que interessante, foi equilibrar a vida pessoal com a vida profissional. Apareceu como um principal fator de risco para o médico veterinário, que ajuda ele a adoecer. Ele tem a dificuldade de equilibrar a sua vida profissional com a pessoal. O que significa? Não consegue colocar limites, trabalha demais, geralmente leva trabalho para casa. Chega em casa e dorme imediatamente.
Não ajuda a cuidar do menino, toca fralda. Nem essa questão, né? Também, claro que dessa mulher fica mais sobrecarregada, né? Se for esse o caso, mas também porque realmente não tem uma vida pessoal. Bruno, eu fico impressionada. Quando eu dou aula em pós-graduação e tenho a oportunidade de sair jantar com os alunos, eu faço a brincadeira. A gente senta e fala assim, tá proibido falar sobre medicina veterinária. Fica uns 10 a 15 minutos de silêncio, porque as pessoas não sabem sobre o que falar. Porque é como se Por não isso tivesse que eu outro assunto. Ótimo, esse assunto o dia inteiro. Não me dá mais trabalho, Bruno. Me dá mais trabalho. O segundo ponto que apareceu foi lidar com questões adversas, gerenciar eventos adversos. O que é isso? Aí você pode falar melhor que eu que vocês foram educados, formados para trabalhar com a parte de atuação do que corresponde a ser um médico veterinário. Mas especialmente na área clínica, me diz que médico veterinário não tem problemas ou desafios com contextos administrativos, jurídicos, gestão de pessoas, gestão de equipe, de saúde mental, de imposição de limites e etc. Então, esses são os eventos adversos. E apareceu como um segundo fator de estresse. Por quê? Porque isso também sobrecarrega. Então, além de toda a parte que eu já tenho como médico veterinário, eu tenho que lidar com isso. E vem a questão da falta de conhecimento, a falta de preparo. Porque a não ser que esse profissional se formou e foi buscar cursos e foi buscar MBAs, pós-graduação, enfim, que tem que ter uma condição financeira para isso, é alguém que vai aprendendo ali no dia a dia. Tá? E aí outros dois fatores que aí sim, comunicação de más notícias, que não é só comunicação de óbito, isso é importante saber. Eu digo que a comunicação em si é um desafio para o médico veterinário. Para o ser humano, mas na medicina veterinária, por ser uma área de cuidado, que lida com demandas emocionais, que comunica a morte, mais ainda. Então, o se comunicar tanto com os clientes entre a própria equipe costuma gerar estresse, porque tem muitas falhas na comunicação. Que eu já vi de troca de plantão, faltando informação e depois gerar consequências, né? A parte de processos, as próprias advogadas falam que a maioria poderia ter sido evitado diante de uma comunicação assertiva. Então, comunicação é um grande eixo. E por fim, desses 4, a perda do paciente, lidar com o processo de luto. Geralmente aparece muita palavra fracasso, Bruno. Ele não foi falado de fazer eutanásia, não foi? Não apareceu? Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, não apareceu entre os 5 primeiros. Em pesquisas internacionais, sim. Mas aqui no Brasil não apareceu entre os 5 primeiros. Eu não sei, porque eu trabalho muito com alunos, né? Eu percebo que essa moçada mais nova é um grande tabu. Não é que é um grande tabu, é um grande desafio, assim, né? Sim, mas não que não apareceu nos primeiros 5 lugares como fatores de risco. Agora já em pesquisas dos Estados Unidos, Reino Unido, aparece nos primeiros lugares. Então eu não sei se tem alguma dinâmica cultural aí, alguma coisa nesse sentido que precisa ser investigado para a gente entender. É porque um dos grandes desafios que a gente vai ter agora na medicina veterinária, a gente está fazendo todo o esforço para que não aconteça, né, para que seja um impacto muito pequeno aqui no Brasil, que é a influenza aviária, e tem que fazer depopulação, né? Então, às vezes, tem que chegar lá num galpão e fazer depopulação de 10 mil indivíduos, assim. Sim. Os colegas, eu conversei com colegas que fizeram eutanásia de 100 animais. E no final falou, não quero mais. Né? Totalmente. E não dá conta. Não. Então, é uma situação que a gente está tentando evitar, mas se acontecer, e pode ser que aconteça, vai ser um foco do trabalho nosso. Aí é hora do conselho pegar esses colegas, olha, pessoal, vamos sentar aqui junto, vamos melhorar a situação aqui. Em algumas situações já tem que ser. Que é um processo que ele não é só técnico. Ele tem uma demanda emocional envolvida. Realizar uma eutanásia tem demandas emocionais suas e, se forem em situações de ter tutores, desses tutores também. Sim. Então, também tem a ver com a falta de preparo desses profissionais. A gente vai, tem só no curso de saúde mental que a gente vai fazer, tem uma aula que é sobre realização de eutanásia, aspectos de saúde mental. Que massa. Ó, faltando 30 segundos para a gente acabar. Na verdade, passou 10 minutos, mas 9 minutos e 30 segundos. Beto, quero te agradecer. Esse primeiro bate-papo nosso aqui. Deixar claro para os colegas que isso vai ser contínuo, não é só esse bate-papo, mas vai ser um projeto grande de conselho, que é realmente uma preocupação nossa com os colegas, e você vai ser o nosso grande braço de apoio nisso. Eu quero te agradecer vindo aqui e agradecer por topar esse projeto com a gente. É um desafio para todo mundo e vamos fazer de tudo para dar certo. Muito obrigado. Imagina, Bruno, eu que agradeço. Eu acho que até falar para o pessoal assim, calma, que geralmente quando vem um assunto de saúde mental,
Podem vir muitos comentários do pessoal que ouviu, você, mas vocês não falaram disso, não falaram daquilo. A gente, calma, que esse é só o primeiro podcast. A gente vai trazer muito assunto aqui ainda, né? E estamos abertos a ouvir. Sim, claro. Que esse é o nosso principal desafio agora aí. Eu tô, inclusive, empurrando vocês para isso. Escutem antes de falarem qualquer coisa. Mas obrigada. Muito legal. Pessoal, encerramos então o nosso podcast dessa semana. Nos lembrem, seguir nas redes sociais, no Instagram, no Deezer, no Spotify, no YouTube. E se tiverem assuntos legais, pessoas bacanas, manda pra gente, que a gente vai convidar, a gente vai bater esse papo. Daqui a pouquinho, ó, o Dr. Bruno tá ali. Na semana que vem a gente conversar, vocês vão ter outro tema muito bacana. Pessoal, até semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada.